Boa noite, a paz do Senhor. É um prazer estarmos de volta. Mais uma quinta-feira, mais um resumo de um livro da Bíblia. Hoje nós chegamos no livro do profeta Miqueias. Olha que bênção! Você já estudou o livro de Miqueias alguma vez? Eu costumo citar sempre o texto de Miqueias, no capítulo 7, verso 19, falando que o nosso Deus, quando nós nos arrependemos, Ele lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Ele torna se apiedar de nós e Ele subjuga todas as nossas iniquidades e lança todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Eu sempre cito esse texto na igreja e hoje teremos o prazer de conversarmos um pouquinho, falarmos um pouquinho desse resumo do livro de Miqueias. Então, quero te dar as boas-vindas, te convido a orar comigo nesse momento. Passaremos alguns minutos juntos. Vamos falar com o Pai. Amado Deus, nós te convidamos, Espírito Santo didático, vem sobre nossas vidas, sobre a minha vida, traga entendimento, sabedoria, sobre cada um dos teus filhos que estão conectados, que tem sede de aprender a tua palavra, fala aos seus corações. Oh Deus, manifesta o teu poder em suas vidas, em nome de Jesus. Que ao final dessa aula possamos estar conhecendo mais um pouquinho da tua palavra, subindo mais um degrau no conhecimento. Se nós apresentamos, oramos, apresentando tudo a Ti, Senhor, em nome de Jesus. Miqueias, ouvimos pouco, né, sobre Miqueias nas nossas igrejas, muito pouco mesmo. Ouvimos mais Isaías, Jeremias, né? Ouvimos pregação sobre Salmos e outros livros, mas no livro de Miqueias nós ouvimos muito pouco. Então hoje a gente vai ter o privilégio de conhecer um pouquinho, só um pouquinho, porque é um pequeno resumo desse livro, aquilo que Deus colocou no meu coração, que eu consegui aqui para trazer para vocês na noite de hoje. Mas eu tenho certeza que será um tempo de muita qualidade para nós, esse período que nós passaremos juntos. Amém, querido? Então, Miqueias. Quem era Miqueias? Miqueias, como diz o capítulo 1, no verso 1, diz que... Eu quero, antes de falar, a Bíblia fala muito pouco sobre Miqueias. Só tem um profeta, o profeta Jeremias, que ele falou sobre Miqueias. Quando Miqueias entregou, quando Miqueias profetizou, e eles não o mataram. Nós vamos ver mais à frente, quando Jeremias cita Miqueias. Então, Miqueias, ele é um contemporâneo de Isaías, na época de Jotão, Acás, Ezequias, quando Isaías profetiza, quando os assírios tentam invadir Judá e Ezequias clama ao Senhor e Isaías dá a resposta para ele, para o rei Ezequias. Então Miqueias, ele é contemporâneo de Isaías. Miqueias, ele era de uma cidade, nós vamos ver aqui, ao sul de Judá, e ele, por ser de Judá, ele profetiza para Judá, mas também profetiza para o reino do norte. Então, ele é usado por Deus para falar para Judá, onde ele morava, onde ele nasceu, mas também profetiza para o reino do norte. E o capítulo 1 de Miqueias diz que Miqueias, morastita, nos dias de Jotão, Morastita é uma cidade, repetindo, ao sul de Judá. E ele, nos dias de Jotão, Acás e Ezequias, rei de Judá,
a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Samaria, como você sabe, capital, no caso, Samaria e Jerusalém, Jerusalém, Judá, e Samaria, a parte de cima, parte do norte, quando ele profetiza para o povo, as 10 tribos que foram com Jeroboão para o norte, e também profetiza para o sul, as 2 tribos de Judá e Benjamim. E, então, no capítulo 1, verso 1, fala que a palavra do Senhor veio a Miqueias, Morachita, quer dizer, cidade de... Está falando sobre o lugar que ele morava, nos dias de Jotão, Acais, Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Nós vamos ver mais à frente. Então, o livro de Miqueias pode ser chamado pelo título de Julgamento e Esperança. Eu quero já antecipar para você que Miqueias é uma das profecias sobre a vinda de Jesus, sobre o nascimento de Jesus, mais incrível na Bíblia. Nós vamos ver hoje. Então, o livro de Miqueias é chamado pelo título de Julgamento e Esperança. E o seu texto principal está no capítulo 6, verso 8, que diz o seguinte: Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti, que pratique a justiça e ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. Querido, esse versículo fala muito ao nosso tempo, em que os homens são cada vez mais soberbos, pois Deus é claro dizendo o que quer, que o homem pratique a justiça, a misericórdia e seja humilde diante de Deus. Então, essa aplicação, esse texto, ele fala exatamente para nós no dia de hoje. Nós acabamos de ler, Miqueias capítulo 6, verso 8. Ele te declarou ao homem o que é bom, e que é o que o Senhor pede de ti. O que o Senhor pede de nós? Que pratiquemos a justiça, que amemos a beneficência e andemos humildemente com o nosso Deus. Temos feito isso ou temos sido arrogantes como eles? Então essa palavra já começa aplicando aos nossos dias, às nossas vidas. O tema principal de Miqueias é o ódio que Deus tem pelo pecado. Preste bem atenção nisto. Mas também há a promessa de Deus de resgatar aqueles que se arrependem. Querido, Deus odeia o pecado. Sim, o salário do pecado é o quê? É a morte. Mas o dom gratuito de Deus é o quê? É a vida eterna. Então Deus mostra através de Miqueias o ódio que ele tem pelo pecado, mas ao mesmo tempo ele mostra que se o povo se arrepender, ele vai ter misericórdia. E também o Messias será o libertador da humanidade. Nós vamos ver mais à frente. Quem é o Messias? É o que o profeta Isaías, no capítulo 9, falou. O menino que nos deu um filho, esse Jesus, o conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Nós vamos ver mais à frente aqui o que Miqueias fala sobre isso. Tanto Judá como Israel estão em pecado. Na época que tanto Israel quanto Judá estão em pecado. E Deus está anunciando que há 2 escolhas. Deus vai sempre colocar: eis que hoje eu ponho diante de você a bênção e a maldição. Agora olha o que ele fala: opta pela bênção, para que viva você e a sua descendência. Ele diz assim, ó: eu coloco diante de você a bênção e a maldição. Escolha a bênção. Deus diz para nós o que nós devemos escolher.
Então, a decisão é minha, pastor. Sim, a decisão é sua, mas Deus já te mostrou o que você deve fazer. Então, os dois, tanto Judá quanto Israel, estavam em pecado, os dois. Agora, há duas escolhas. Uma é arrepender-se e ser perdoado por Deus e viver um futuro brilhante. E a outra é rejeitar o aviso de Deus e passar pelo juízo. O pano de fundo, o propósito desse livro. O livro de Miqueias não é um livro em que uma narrativa é contada. Quando você vai lendo o livro de Miqueias, não é uma narrativa, quer dizer, contando uma história. Não, não. O livro é uma coleção de discursos. Miqueias profetiza o julgamento de Deus por causa dos pecados de Judá. Dos capítulos 1 até o 3, e também fala dos pecados de Israel. Judá e Israel, descrevendo tanto os pecados como o juízo que virá. E nós sabemos que houve o juízo. Eles não se arrependeram e houve um juízo sobre eles. A Síria invadiu Israel, tomou tudo. E olha, tudo aquilo por causa de quê? Da idolatria. Miqueias também profetiza um futuro brilhante para o povo de Deus depois que o juízo de Deus terminar. Ao concluir o livro nos capítulos 4 e o capítulo 5, nós temos uma controvérsia entre Deus e o seu povo, mas finaliza falando da misericórdia de Deus sobre o seu povo e, sobretudo, sobre a vinda do Messias, que nasceria onde mesmo? Em Belém de Judá. Esse aqui eu achei muito interessante, estudando para eu preparar essa aula, sobre esse nascimento de Jesus em Belém de Judá. O porquê, como aconteceu, o que Deus fez para que isso acontecesse, já que eles não estavam em Belém, eles estavam na região da Galileia, tanto José e Maria grávida. Agora, por que eles vieram para Belém de Judá? Por que Jesus nasceu em Belém se eles estavam na Judéia, nessa outra região? E vamos ver mais à frente. O autor desse livro, claro que é Miqueias, que era um profeta do Reino do Sul, Judá, e por isso escreve principalmente para o Reino do Sul, porém também menciona os pecados do norte. Miqueias é mencionado pelo profeta Jeremias no capítulo 26, verso 18. Vamos dar uma olhadinha? 26, verso 18. Olha só o que Jeremias fala. Porque eu quero deixar claro para você, a Bíblia não está em ordem cronológica. Então, nós estamos estudando Miqueias depois de Jeremias, mas Jeremias profetizou bem depois de Miqueias. Tá? Você vê que tem lamentações de Jeremias, o povo já tinha sido levado. Jeremias tem a carta lá no capítulo 29, verso 11, que a carta que Deus, falando para o povo que estava em Babilônia, eu bem sei os pensamentos que penso sobre vocês, pensamentos de paz. Já Miqueias profetizou bem antes de Jeremias, mas na nossa Bíblia, por ela não estar em ordem cronológica, Miqueias vem depois de Jeremias. Jeremias, lá no capítulo 26, verso 18, Jeremias cita Miqueias. Olha só o que ele diz. Vamos ver. Olha o que Jeremias fala. Miqueias, o morastita, quer dizer, da cidade de Morastita, profetizou nos dias de Ezequias, como eu acabei de falar, rei de Judá, e falou a todo o povo de Judá, dizendo, olha só, assim diz o Senhor dos Exércitos, Sião será lavrada como um campo, e Jerusalém se tornará em montões de pedra,
e o monte desta casa como os altos de um bosque. Nós vamos ler daqui a pouquinho lá em Miqueias. Aí olha o que Jeremias fala. Mataram-no, porventura, Ezequias, rei de Judá e todo Judá? Antes não temeu este ao Senhor e não implorou o favor do Senhor? E o Senhor se arrependeu do mal que falara contra eles? E nós fazemos um grande mal contra as nossas almas. Aí Jeremias está falando, olha só, Miqueias profetizou por Ezequias, eles mataram Miqueias? Não. O que o rei Ezequias fez? Clamou o Senhor. Ele foi lá, lembra do Ezequias, quando Isaías foi lá e falou com ele assim, Ezequias, prepara a sua casa que você vai morrer. Aí ele virou o rosto para a parede, orou, aí Isaías ainda não havia saído do templo, Deus falou, Isaías, volta lá. Isaías voltou e falou para ele assim, ó, Deus ouviu a sua oração, Deus vai te dar mais 15 anos. Aí depois desses 15 anos, nasceu até Manassés, que foi um rei horrível. Olha como nós vamos ligando, né? Vamos estudando e vamos aprendendo um pouco mais. Aí Jeremias fala de Miqueias. Aí em Jeremias 26, 18, como acabamos de ler, fala sobre Miqueias. Fora esta referência de Jeremias e o conteúdo interno de Miqueias, não temos mais informações sobre ele, tá? Então vamos lá. A partir do verso 1 do capítulo 1, sabemos que Miqueias profetizou durante o reinado de Jotão, Acais e Ezequias, como acabei de ler. E o que faz de Miqueias um contemporâneo de Isaías, mesma época. Portanto, Miqueias está profetizando o juízo que viria por parte dos assírios, tanto sobre Israel, bem como Judá, no tempo do rei Ezequias. E o que aconteceu? O rei da Síria entra em Israel, no norte, leva todo o povo, ele continua, ele destrói várias cidades ao redor de Judá e tenta vir sobre Judá. O profeta Miqueias profetiza para Ezequias, falando para ele que isso ia acontecer. O que o rei Ezequias faz? O rei Ezequias clama ao Senhor, clamou ao Senhor, e o que o Senhor fez? Mandou um anjo, e os soldados da Síria, eles estavam acampados do lado de fora, vem um anjo e mata 180 mil soldados assírios. Deixa eu ver se eu encontro rápido aqui. No capítulo 37 de Isaías, capítulo 37, quando os assírios tentam, eles predominam sobre o reino do norte, leva todo mundo, e eles tentam também vir contra Judá. Só que o profeta Miqueias, ele diz para Ezequias, olha, se arrepende, conserta aí, porque olha, as coisas, eles estão vindo. E o profeta Ezequias, o que ele faz? Olha que Jeremias falou no capítulo 26, verso 18. Miqueias profetizou por rei Ezequias, o rei Ezequias não o matou, o rei Ezequias foi o quê? Se arrependeu, e Deus deu livramento para eles. E aqui, aí lá no capítulo 37 de Isaías, como eu falei que eles estão contemporâneos, aí 33, do capítulo 37 de Isaías, pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria. Olha aí, quando rei Ezequias foi lá e se prostrou e buscou, clamou ao Senhor. Quando nós clamamos ao Senhor, Deus faz. Clama a mim,
responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas que não sabem. Jeremias 33, 3. Olha o verso 33 do capítulo 37 de Isaías. Pelo que assim diz o Senhor acerca do rei da Síria: não entrará nesta cidade, nem lançará nela flecha alguma, tampouco virá perante ela com escudo, ou levantará contra ela tranqueira. Pelo caminho por onde vier, por esse voltará, mas nessa cidade não entrará, diz o Senhor. Porque eu ampararei esta cidade para livrar por amor de mim, por amor do meu servo Davi. Então saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000. E quando se levantaram pela manhã cedo, eis que tudo eram corpos mortos. Assim, Senaqueribe, rei da Síria, se retirou e se foi e voltou e ficou em Nínive. Rei da Síria ficou em Nínive. Por que ficou em Nínive? Lembra que nós também, ao estudarmos na última aula o livro do profeta Jonas, nós falamos que quando Deus fala: Jonas, vai a Nínive, Jonas falou: eu não vou, eu vou para outro lugar. Eu vou embarcar nesse navio aqui, vou para Tarsis. Aí Deus falou: o quê? Eu estou te mandando você ir. Aí quando Deus levanta lá uma fúria do mar, o navio vai afundar e eles começam a jogar tudo fora e depois descobre Jonas, aí lança Jonas ao mar. Eu vou resumir: vem um grande peixe, engole Jonas e leva Jonas a Nínive e o vomita e o lança lá na praia. Olha aí o rei da Síria, onde ele ficou mesmo? Em Nínive, porque Nínive era a capital do Império Assírio. Já está dando para nós entendermos direitinho, amados irmãos? Está entendendo agora? Vai ligando um com o outro, toda a Bíblia liga, e todo o Antigo Testamento vai em direção ao Salvador Jesus Cristo. Nós vamos ver daqui a pouco. Vamos ver o esboço desse livro. O esboço do livro. A primeira parte fala sobre o julgamento contra Israel e Judá, do capítulo 1, verso 1 até o capítulo 3, verso 12. Os 9 primeiros versículos do capítulo 1 nos dão um exemplo dessa sessão. Vamos ver isso aí. Pega a tua Bíblia aí para a gente ler. Miqueias, capítulo 1. Vamos ler só os 9 versículos. Eu li o primeiro: palavra do Senhor que veio a Jotão, que veio a Miqueias, moracita, nos dias de Jotão, a casa de Ezequias, rei de Judá, a qual ele viu sobre Samaria e Jerusalém. Ouve todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós. Olha a coragem do profeta. O Senhor, desde o templo da sua santidade, está falando do templo lá nos céus, porque eis que o Senhor sai do seu lugar e descerá e andará sobre as alturas da terra, e os montes debaixo dele se derreterão, e os vales se fenderão como a cera diante do fogo, como as águas que se precipitam no abismo. Não é que vai derreter tudo, é alegórico. Ele está falando do poder de Deus. Não é que ele vai derreter os montes, não. Ele está falando do poder, está demonstrando que o poder de Deus lá do seu santo templo está falando com vocês. Verso 5. Tudo isto por causa da prevaricação de Jacó e dos pecados de Israel. Jacó, Judá. Israel, norte. Jacó, Judá. Israel, norte. Tudo por causa do pecado de vocês. Deus odeia. E ele continua: qual é a transgressão de Jacó? Não é Samaria? Jacó. Aí, qual é a transgressão de Jacó? Aí depois: não é Samaria? E quais os altos de Judá? Não é Jerusalém? Por isso farei de Samaria, o rei do norte,
Farei de Samaria um montão de pedra do campo, uma terra de plantar vinha, e farei rebolar suas pedras no vale, e descobrirei os seus fundamentos. Quer dizer, eu não tenho prazer em punir, mas eu vou permitir o juízo sobre vocês, por causa da idolatria de vocês. Lembra que Jeroboão, ele levanta 2 altares para adorar ídolos, em lugar de adorar o nosso Senhor? O que é isso, pastor? Qualquer coisa, qualquer objeto que você pega, essa caneca, se eu pegar essa caneca e eu começar a cultuar essa caneca, isso aí, querido, é idolatria. Um membro da minha família, qualquer coisa que eu pegue para substituir o meu Deus, ou até mesmo para acrescentar, isso é idolatria. Eu não posso substituir. É igual futebol, eu gosto de futebol, querido, mas eu não posso substituir, querido. Eu tenho que me atentar a isso. Deus está tratando conosco. E Deus está falando para eles: olha, eu vou fazer isto. Olha só o verso 7. Olha só o verso 7 do capítulo 1 de Miqueias. E todas as suas imagens de escultura serão despedaçadas. Todos os seus salários serão queimados pelo fogo. E de todos os seus ídolos eu farei uma assolação, porque do preço de sua prostituição os ajuntou. Você sabe o que é prostituição, mano? Pecado, é adultério. Quando eu troco Deus por outro, eu estou adulterando. E Deus está falando, vocês são adúlteros. Nas aulas anteriores nós falamos sobre isso. Deus falou, eu vou punir vocês. O preço de sua prostituição os ajuntou, e em recompensa de prostitutas se moverão. Por isso lamentarei e uivarei e andarei despojado e nu. Farei lamentação como de dragões e pranto como de avestruzes. Sabe por que Deus está falando isso? Porque eu não tenho prazer em punir vocês, mas eu vou fazer isto. Porque a sua chaga é incurável. Porque chegou até Judá, estendeu-se até a porta do meu povo, até Jerusalém. Miqueias, ele dá uma palavra dura. Mas está falando, olha, Deus está falando que vai permitir que vocês sejam punidos. E nós sabemos que eles foram levados cativos. Foram levados cativos, amado. A chaga de vocês é incurável. Ah, amado, que as nossas chagas sejam cauterizadas, curadas pelo Senhor nessa noite, nesse dia. Cura a nossa chaga. Tem gente que o pecado dele, ele tem um pecado que é uma chaga incurável. Ele opta em continuar cuidando daquela chaga, cuidando dela. Essa chaga aqui, ó, tá fedendo, tá cheirando mal, mas é minha, pastor. Eu quero ficar com essa chaga, eu quero ficar. É incurável, solta isto. Deixa Deus curar essa chaga. Deus falou, essa chaga é incurável. Esta profecia mostra-nos Deus em seu santo templo, nos céus, como testemunha contra o seu povo. Vemos, querido, o juízo de Deus como algo poderoso, diante do qual nem os montes subsistem, e se derrete como cera diante do fogo. Acabamos de ler. Deus deixa claro o seu julgamento por causa dos pecados de Jacó e Israel. Deus lembra Israel que o pecado de Jacó foi a idolatria, representada pela capital do reino do norte, Samaria. Ainda Deus também denuncia o pecado de Judá, os dois, que também era a idolatria.
Deus revela que não tem prazer em derramar o seu juízo, o qual destruiria o reino do norte, porém iria derramá-lo por causa da multidão de pecado de Israel, ao ponto, amado, de influenciar o reino do sul com a sua idolatria. Eles eram tão idólatras que estavam influenciando o sul. Cuidado para a sua idolatria, o seu pecado não influenciar o seu irmão, não influenciar os seus familiares. Cuidado. Chegou a hora de nós nos consertarmos. Chegou a hora de nós retornarmos e falarmos: Senhor, tem de misericórdia de nós. Chegou o momento de nós nos rendermos diante do Senhor. O julgamento de Deus sobre Israel e Judá nos mostra que Deus não divide a sua glória com nenhum outro Deus. Isaías 42, verso 8 diz que a minha glória a outro não darei, nem as imagens de escultura. Quebre tudo, tira tudo que você está agarrado. Ah, é o meu namorado, eu amo, é minha namorada. Não. O que Deus quer que tomemos uma posição. Já estou terminando, mas eu quero dizer para você que, em segundo lugar, a esperança para Israel e Judá. Deus promete restaurá-los, ainda que vá julgá-los no presente momento. No capítulo 4, verso 1 até o capítulo 5, verso 15, para você ler, vou mandar o PDF para você. Na terceira parte do esboço, no capítulo 6, verso 1 a 16, no capítulo 6, verso 1 até o 16, tá? Miqueias novamente fala sobre o pecado de Israel e o caso de Deus para com Israel. Deus explica o porquê dele estar julgando Israel e o livro termina com um poema de lamentação de Miqueias, mas fala de um futuro de esperança no capítulo 7, verso 1 a 20. Você pode ler, eu gosto muito do verso 19, que eu falei que eu cito muito. Agora sim, que eu quero falar sobre, eu falei do nascimento de Cristo em Belém. Onde está Cristo no livro de Miqueias? O livro de Miqueias contém uma das profecias mais claras a respeito do Messias, no capítulo 5, verso 2. Se a Bíblia for sua, você marca aí. 5, verso 2, tá? Diz assim: e tu, Belém Efrata, posto que pequena entre milhares de Judá. Belém é pequenininha. Dando continuidade. De ti me sairá o que será Senhor Israel, e cujas saídas são desde o tempos antigos, desde o dia da eternidade. O que quer dizer isso? Olha só, eu vou explicar. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar Israel. Quem? Jesus. E cujas origens são desde os tempos antigos. Quais origens de Jesus? Lá do princípio, o verbo que estava com Deus. João, capítulo 1, verso 1. O verbo estava com Deus, o verbo era Deus, o verbo se fez carne e habitou entre nós. Desde o dia da eternidade, qual é? Lá no princípio. A profecia de Miqueias fala-nos do nascimento de Jesus, que se daria em Belém. Assim como Davi, a palavra do hebraico Beit Lechem significa casa do pão. E isso é incrível, pois Jesus é chamado de quê? Pão da vida. Ainda esta profecia é clara que o rei que governaria sobre Israel era um rei cujas as origens são desde os dias
da eternidade. Nós acabamos de ler. O Messias que governará sobre Israel e sobre todas as nações da terra é homem. E é Deus. Olha que Isaías falou. Um menino vos nasceu. O menino é homem. O filho se nos deu. É Deus. Quando Isaías fala, o menino, no capítulo 9 de Isaías, o menino vos nasceu, ele está falando 100% homem. Um filho se nos deu. Quem é o filho de Deus? Jesus está falando de 100% homem, 100% Deus. E ele fala que esse Messias, ele não é um semideus, nem um super-homem. Ele é 100% Deus e 100% homem. Parte dessa profecia de Miqueias foi cumprida. Foi de forma extraordinária, pois Deus moveu. Olha só que interessante aqui. Pois Deus moveu o coração da maior autoridade da época que Jesus nasceu. Quem era essa autoridade? Era César Augusto, em Roma. Aí o que aconteceu? O César Augusto, o que ele faz? Ele dá ordem para fazer um censo. Tanto José quanto Maria estavam vivendo aonde? Na região da Galileia. Aí, Jesus nasceria onde? Aonde? Dentro do natural, na região da Galileia, onde José e Maria estavam residindo. Só que Deus move, cara, quando Deus quer, Deus faz. Ei, vou repetir. Quando Deus quer, Deus faz. E a palavra dizia em Miqueias 5:2 que era em Belém Efrata. Era em Belém, uma cidade pequena, mas que ali nasceria o Senhor. Em Israel, Jesus Cristo nasceria em Belém, mas eles não estavam em Belém. Eles estavam residindo na região da Galileia. Aí o que Deus faz para que a palavra se cumprisse? Irmãos, tudo que está aqui vai se cumprir. Muitos já se cumpriram e outros se cumprirão. Tudo. Aqui diz que eu sou mais do que vencedor. Já se cumpriu ou não? Já cumpriu. É só tomar posse. Aqui diz que eu tenho o direito à vida eterna. Já se cumpriu? Sim, é só eu tomar posse. Agora quem vai decidir sou eu. Aí o que acontece? Deus determina. Ele age que a maior autoridade da época, que era César Augusto, que através de um censo levantado por César, toda a família de Jesus retornou para Belém. Então, quando faz o censo, eu sou José, que é minha esposa Maria, está grávida, vieram para o censo. Vocês se lembram que eles chegam, os hotéis estavam todos cheios, diz a história, aí Jesus nasce. Aí quando eles voltam, por causa do censo, Deus usando a autoridade, César Augusto, ele levantou esse censo, aí toda a família retorna para Belém, e assim soberanamente cumpriu-se a profecia de Miqueias. O que Deus determina acontece. Nada acontece por acaso. Deus é soberano e Senhor. Deus move reis e presidentes. Ele faz tudo acontecer para que a sua palavra se cumpra. Por isso podemos confiar nele, entregando o nosso caminho a ele, pois ele tem cuidado de nós. Aleluias! Amém, amados? Receba essa palavra. Dentro desse estudo, desse resumo, pequeno resumo de Miqueias, nós com certeza, fomos abençoados. Espero que você
tenha recebido esta palavra, que você pegue depois o PDF que eu vou te enviar e você volte a estudar, volte a ouvir, porque essa aula ficará gravada no nosso canal. Volte a ouvi-la outras vezes, estudando a tua Bíblia, entendendo que se Deus falou, Deus usou o profeta Miqueias lá atrás para profetizar que Jesus nasceria em Belém. Ele poderia estar, a sua mãe na Galiléia e José, mas que eles viriam para Belém. Viria como? Como eles viriam? Aí Deus usou a autoridade máxima, ali César Augusto. Vamos fazer um censo, queremos saber quantas pessoas tem, quantas famílias. Não sabia ele que ele estava sendo usado por Deus. Era o soberano, usando a vida de César Augusto para trazer José e Maria até Belém, para que Jesus nascesse ali e se cumprisse a profecia de Miqueias. Que Deus nos abençoe. Vamos orar. Amado Deus, obrigado por esta aula, obrigado por mais esse momento juntos. Ó Pai, que a Tua graça venha de uma forma sobrenatural sobre nós. Que possamos ter uma noite, Senhor, ruminando esta palavra, esse ensinamento. Possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor. Fique com Deus. E qualquer dúvida, pode entrar em contato comigo. Qualquer dúvida. Se eu não souber, eu vou pesquisar e vou buscar a resposta para você. Se eu souber, eu teria o maior prazer em te responder. Amém? Fiquem todos com Deus. Está encerrada a nossa aula. Que Deus nos abençoe.